E, muito bem, começando então mais uma análise de fechamento de mercado, análise da quarta-feira, dia 23 de outubro de 2024, fazendo day trade no mini índice. Se você está chegando agora no canal através desse vídeo, eu estou publicando o meu processo fazendo day trade no mini índice na mesa proprietária. Então, se você quiser se inscrever, por favor, se inscreva e também deixe seu like no vídeo e me acompanha para ver como está sendo esse processo, ok? Comecei a semana passada, no dia 17, mês específico, e agora nós estamos no quarto dia, considerando aí o quarto dia de publicação. Lembrando também que as informações passadas aqui são partes dos meus estudos, partes de como eu faço a leitura do mercado, não tem responsabilidade nenhuma sobre indicação ou call, ok? Existe a grande possibilidade de eu passar algumas informações e acertar também, como a gente sabe, como acontece com a maioria dos analistas, também existe a grande possibilidade de passar alguma informação e o mercado não seguir exatamente naquele formato, ok? Então, recado dado, caso você quiser se inscrever, fique à vontade, se inscreva, também deixe seu like. Bom, recado dado, informações passadas, vamos já iniciar então. Vou colocar logo, para ser mais breve, no gráfico de 60 minutos, no gráfico de estudos, onde eu havia feito a análise do dia 22, dia 22 foi na terça-feira, ok? Então, vou aumentando aqui o gráfico e a gente vê aqui essa movimentação do preço. O mercado trabalhou de queda, 1.100 pontos. Vou colocar aqui o imã. O mercado trabalhou de queda. Na terça-feira, 1.150 pontos, 1.160 pontos. E depois fez uma devolução aí de 1.200 pontos nesse mesmo dia. É claro que na manhã oscilou bastante aí, em torno de 800 pontos, 800 pontos para baixo, para cima, para baixo, e depois devolveu aí 1.200 pontos. Então, logo, nós analisamos da seguinte forma, que o mercado estaria voltando para essa concentração de preços, inclusive foi entre sexta e segunda, né, dia 18 e dia 21. Então, o mercado poderia ficar trabalhando aqui nessa região e depois ou tomar uma tendência de alta ou tomar uma tendência de baixa. Como tínhamos alguns dados, bastante dados saindo aí na quarta-feira, então, na minha leitura, o mercado poderia estar consolidando aqui nessa região até sair dados, embora nós tínhamos dados saindo antes do pregão abrir, então, claro, com probabilidade de abrir com gap, mas essa foi a leitura inicial. Caso o mercado poderia ficar consolidado e aí sim tomar um direcional de baixa ou tomar um direcional de alta. A primeira análise, né, que eu trabalho com duas probabilidades, para não trabalhar com um viés único, a minha leitura seria o seguinte, que o mercado ficaria aqui nessa região, próximo dessa concentração, e depois viesse abaixo, e caso isso não acontecesse, caso viesse acima, ele faria o mesmo movimento de consolidar aqui, depois viria para cima, né? Pelo fato de estar nessa consolidação. Mas o primeiro ponto, a primeira viés, vamos dizer assim, seria mais um mercado ainda de baixa, olhando para o macro, né? Então, o que aconteceu na movimentação do dia 23 foi o seguinte, que o mercado ele veio abaixo, abriu com gap aqui, olhando do fechamento de ontem para a abertura de hoje, foi 600 pontos. Então, abriu com gap de 600 pontos, depois fez uma queda aí nesse primeira hora do dia de 800 pontos. Então, ele não chegou nem a consolidar. Como nós tínhamos dados saindo aí
reunião do BRICS, saindo por volta das 7 horas da manhã, mais alguns dados saindo. Deixa eu ver aqui. Reunião do BRICS, Receita Tributária Federal. Então, a gente sabe que nós estamos tendo bastante incerteza com relação a gastos do governo, né? A gente vê muitos analistas falando, muitas críticas com relação aos gastos do governo, então, isso é uma justificativa sobre essa queda, essa abertura de 600 pontos e essa queda logo em seguida. Então, com relação a direcional viés, o mercado veio, inclusive, nessa região que eu havia marcado, né, que é uma região de fundo lá de trás, como nós estamos no... Como eu não estou no Infut, então, fica um pouco falhado, mas eu deixei algumas marcações aqui, uma, duas, tem um fundo aqui também marcado. Então, o mercado vê exatamente nessa região marcada. Inclusive, fechou o dia exatamente nessa linha. Com relação a viés direcional, eu não estou errado. O que aconteceu aqui foi que o mercado abriu com gap de baixa, trabalhou logo de baixo. Foi isso que aconteceu. Olhando também para o gráfico, deixa eu ver aqui o gráfico de um dia, não, gráfico de uma semana, né? O gráfico semanal, eu havia até deixado marcado, tá, na análise do dia 22, que o mercado teria aí um espaço para baixo aí de pelo menos aí 4 mil pontos. Eu até abro aqui um parêntese que o mercado pode vir até mais. Nós temos aqui, aproveitar e deixar marcado, ontem, né? Estava falando de ontem. Tinha falado de 4 mil pontos. Porém, se a gente analisar, nós ainda temos aqui, ó, esse fundo que o mercado fez aqui. Na verdade, ele abriu com gap nesse período aqui, ó, abriu com gap e subiu. Então, foi um gap aí de torno de 3 mil pontos. Não chegou a ser 3 mil pontos, não, mas tem um gap aqui nessa região. Precisaria olhar num tempo gráfico menor. Então, olhando para o momento que nós estamos agora, continua aí com 3.500 pontos em média, com possibilidade do mercado vir. Quando eu falei 4 mil pontos, foi aqui atrás, né, no dia de ontem. Então, continua aí com a mesma proporção, a mesma leitura, mercado com probabilidade ainda de queda. Claro que ele pode consolidar ainda nesse meio para depois continuar caindo. Ok? Voltando aqui para os 60 minutos. Fazer uma análise bem breve hoje. Olhar para o dia de hoje. Então, a gente vê esse gap, essa movimentação de 800 pontos. E o mercado se movimentou aqui de topo a fundo em 1.000 pontos. Depois, trabalhando mais consolidado nessa região aqui, nem passando acima do topo, nem abaixo do fundo, ok? Fechando o spread e ficando nessa região central aqui, no dia de hoje. Então, o mercado fechou hoje, mini índice, né, mais específico, fechou hoje o dia com 1%. 1% negativo. Bom, a gente, antes de passar para o intraday, eu tenho aqui o fechamento de ontem. Tem aqui fechamento de ontem, a gente vê que o mercado ficou bem dividido, né? Bem partes mais positivas, partes positivas, partes negativas das bolsas, né? Do mundo, no mundo, né? As bolsas mundiais aí a gente vê bastante dividido, só que
de bate-pronto, olhando para o gráfico, a gente vê aí um pouco mais tendencioso a queda, ok? Então, isso, inclusive, eu falei na análise do dia 22 e no dia 23, se quiser puxar aqui, que não está ouvindo aí, para ver. E no dia 23 a gente vê aí o mercado bem mais em queda, fechando a maioria das bolsas aí em queda. Só ficando um ativo, Taiwan, Cayman Island. Poucos ativos aí no positivo, né? Então a gente vê China, Japão. O Japão tem um ativo aí no positivo, mas no demais, a grande maioria aí mercado fechando, perdão, mercado fechando no negativo, ok? Deixa eu só conferir se está aí, conferindo alguns dados, está tudo certo. Bom, então, com relação ao dia de hoje, foi essa movimentação que o mercado fez. Vou entrar, colocar aqui em 5 minutos para a gente olhar o intraday. Tem algumas marcações aqui, feitas de acordo com o mercado vai andando. Algumas coisas eu vou projetando antes e também algumas coisas eu vou projetando de acordo com o mercado andando. Como hoje eu não operei já de antemão, eu fiz algumas marcações após. Bom, então o mercado fez essa queda aqui, né, iniciando com esse gap, olhando aqui para o intraday, a gente vê um gap, esse gap aqui, abrindo abaixo dessa nossa média de referência. Nós tínhamos aqui uma região de concentração, então o mercado abriu nessa região de concentração, inclusive no fechamento da VWAP de ontem, né? Abriu abaixo da VWAP, vindo abaixo, ficou bastante concentrado aqui. Aqui nesse momento, que foi das 10 horas a 11 horas, olha, o mercado ficou aqui um momento bastante esperado, tradicionalmente pelo mercado, após as 10 horas, que é o momento das bolsas, mercado à vista e bolsa americana abrir. A gente sempre espera que nesse horário vai ter um direcional mais específico. E hoje foi bem atípico. Hoje ficou bastante consolidado. Então, a probabilidade de stop aqui nessa região, de repente por uma falsa entrada, a gente vê aqui, inclusive, deixou um pavio, teríamos dados nesse horário, desse curso de Bauman, depois só 11 horas, né? Vendas de casas usadas. Possivelmente o mercado esperando aí esse dado. Porque dados de construção é muito importante para o mercado americano, para todos os mercados, né? Um dado bastante importante. Depois o mercado tomando aí continuando direcional de baixa, mas aí já fechando, começou já a fechar spread. Então, a mínima que o mercado atingiu aí foi 11 horas e 40 minutos. E depois ficando aí consolidado. Nesse horário aí saiu o estoque de petróleo bruto. Ok? Olhando para o meu operacional, hoje eu não operei porque eu fiquei sem internet pela manhã novamente. Então, caso eu tivesse entrado certinho, eu teria aí pelo menos 6, 7 operações de scalp dentro do padrão que tradicionalmente eu faço. Mas como hoje eu não operei, eu mais um dia aí, né? A menos. Ontem, no dia 22 também eu não operei, estava sem internet, deu problema na rede da operadora que eu uso e voltou à tarde e consegui fazer análise de fechamento de mercado e pela manhã, quando eu acordei e liguei o computador, estava sem internet novamente, então mais um dia sem operar. Fiquei 2 dias sem operar e
novamente, chegando no final do dia, a internet já estava normal, né? Então vamos ver se a gente consegue operar na quinta-feira, dia 25, ok? Bom, olhando para o dia 25, então, para a gente finalizar, vou colocar aqui nos 60 minutos. Aí, colocando 60 minutos. Como havia mostrado lá no gráfico de semanal, a gente tem espaço para baixo e aí corrigindo, então, essa região, esse estudo aqui, eu apago, que foi o estudo de alta, e aproveitando, vou apagar esse daqui também, olhando para os 60 minutos, não deu para não dá nem para colocar um Fibonacci, por exemplo, aqui nos 5 minutos. Eu cheguei a colocar e dá 100% nesse movimento 1, movimento 2, 100% no movimento, depois ficando consolidado. Porém, é possível trabalhar o Fibonacci aqui nos 60 minutos. Nós já vamos aproveitar aqui, ó. Vou pegar esse ponto, esse topo aqui. Pegando esse topo, traçando o Fibo aqui nessa região. Opa, problema aqui, não. Vamos ver se... Pegando nesse fundo. Nossa, às vezes dá problema, né? Vamos resolver isso aqui. Vamos ver se vai agora. Então, pegando desse topo, fundo. Então, o mercado teria feito aqui essa onda, 3 aqui, vindo no 100%. Tá interessante. E aí, depois fazendo essa movimentação, ficando aí mercado consolidado e vindo aí nessa outra marcação do Fibonacci, quase chegando no 4,4, teria espaço para baixo, como dito antes, um local interessante que o mercado geralmente marca para poder subir. Claro, para poder fazer a inversão de tendência, né? Porém, tem espaço ainda para o mercado vir abaixo, olhando para o Fibonacci nessa marcação, onde eu fiz. Se a gente considerarmos esse fundo aqui da região do 131.540 e esse topo aqui, 134.320, aí o mercado já teria chegado no 161. Então marcou bem exato aí essas regiões aí que tradicionalmente o mercado faz. Ok? Então tem espaço para baixo e também possível marcar um Fibonacci aqui. Tem que deixar a tela um pouquinho menor. Aqui nesse topo, nesse fundo e nesse topo. Então, olhando para essa pernada, esse range de baixo aqui, o mercado tem espaço ainda para baixo. Mas tem motivos também, né? Com relação a motivos no sentido na análise gráfica, com relação ao tamanho, a extensão que tem feito esse range, né? Possibilidade de mercado trabalhar de alta também. Como eu trabalho sempre com dois viés, o primeiro viés aí de baixo é que o mercado trabalha de baixo. Então, aí pelo menos aí 1.000 pontos para baixo, viria para poder chegar no 161. Vamos ver aqui. 1.000 pontos, o mercado trabalhar 1.000 pontos de baixo, ele pega no 161. Como disse, olhando para o semanal, nós temos aí pelo menos mais 3.500 pontos, 3.000 pontos aí para o mercado. O mercado pode estar trabalhando de baixo, né? Então a gente fica mais atento nisso aí mesmo, caso o mercado trabalhar de alta, a gente fica atento com relação também ao que aconteceu hoje, tomando como referência ao que aconteceu hoje.
Bom, por hora eu não vou deixar nenhuma marcação, já está 1.000 pontos aí de baixa, mais ou menos, né, com relação ao Fibonacci. Olhando para 60 minutos, pelo menos 3.000 pontos, essa é a possibilidade. Mas também não fico preso a um único viés. Sempre lembrando que o mercado ele é dinâmico, sempre falo, o mercado é dinâmico, e de acordo com o que o mercado exterior mudar e também o que acontecer aqui dentro do nosso país, né, com relação à política e à economia mesmo em si, os mercados, dados saindo, pode tomar direcionais diferentes. Lembrando também que nós temos aqui, deixa eu fazer a alteração. Então, aqui nós temos dados saindo antes do nosso pregão abrir. Inclusive, nós temos aí uma sequência, tivemos, né? Estamos tendo uma sequência de reuniões do BRICS saindo aí nessa semana, amanhã, inclusive, né, amanhã, no dia 24, nós temos outra reunião saindo às 7 horas da manhã, temos IPC saindo antes do mercado abrir, antes do mercado do pregão abrir, temos licença de construção e pedidos iniciais de segurança de emprego nos Estados Unidos, então isso aí promete, esses dados prometem ter bastante volatilidade, ok? Mexi aqui na câmera, agora ficou bom. Acho que não mudou muito. Então, promete aí uma quinta-feira com bastante volatilidade. Esse é o dado importante aí para trabalhar na quinta-feira, ok? Bom, então, se você não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa o seu like e me acompanha para ver como está sendo o meu processo na mesa proprietária, ok? Bom, assim então vou encerrando mais essa análise de fechamento de mercado. Tudo de bom e nunca desista do seu propósito.